Oi, tudo bem? Sou a professora Zenaide, de português, trabalho com a equipe da PCI Concursos e hoje eu vou mostrar para você um material que eu já havia comentado nas aulas teóricas. Questões resolvidas, questões comentadas. É o momento de nós sabermos se realmente a gente aprendeu a matéria. E é na prática que a gente vê isso, né? Então eu vou mostrar para você concordância, um pouco de crase, de pontuação, interpretação de linguagem verbal e não verbal. São 50 questões que nós da equipe PCI resolvemos trabalhar com vocês. Vamos começar com um pouquinho, né? Uma bateria aí de 50 questões, para que você possa, pelo menos, perceber onde que está falhando, onde você está sendo pego ou pega. Se é na distração, ou se é concordância, ou geralmente o erro é porque não grifa alguma coisa no enunciado. Eu vou fazer uma bagunça na tela e a minha intenção é que você faça essa bagunça aí na sua prova também, tá? Porque aí nós ajudamos o nosso cérebro a entender o que o exercício está pedindo. Vamos lá? A primeira é uma interpretação, né, de uma charge. Então, só de bater o olho, mesmo que nós não conheçamos esses dois, esse daqui não tem como, né? Por mais que eu seja de letras, eu sei que ele é de física, que é o Einstein, né? Aí esse daqui não me é estranho, da área de informática, alguma coisa cientista, eu sei que eu já vi na televisão. E esse daqui tá com cara de que faz estudo de planetas. Mas vamos ver. Aí pela fala, a gente já começa, ó. Aqui eu tenho informações verbais, né? E não verbais. Então, pelo verbal eu vou descobrir quem é esse, que é o Galileu, né? Esse é o Einstein e esse daqui é o Stephen Hawking, né? Tanto que tá o ano de nascimento e o ano de seu falecimento. Então, o que a charge trabalha? No verbal, a linguagem com palavras, eu já identifiquei os personagens. No visual, na linguagem não verbal, em que local eles estão? Até por aqui, ó. Asas, anjo, né? O lugar não tem árvores, provavelmente é o céu, tá? Então, primeiro eu faço uma leitura do verbal e do não verbal. E vamos à questão. A charge anterior, né, agora, é uma homenagem a Stephen Hawking. Desculpa se eu estou pronunciando errado, mas o que interessa é o que a gente vai responder. Destacando o fato de o cientista ter alcançado o céu após sua morte. Bom, ele realmente está no céu, isso a gente viu no não verbal, mas eu acredito que não seja essa a intenção. Então vamos nas demais. Essa daqui, interrogação. Mostrar determinação no combate à doença. Ele não venceu, né? Ele aprendeu a conviver com ela. Não deixa de ser um vencimento, né? Mas ele não combateu a doença, aquela degenerativa, mas ele conviveu e fez muito bem, né, à humanidade, era um cientista extraordinário, mesmo com as suas limitações, né? Ser comparado a cientistas famosos. Não há comparação. Lá só fala chegou a mente brilhante que esperávamos, e ele não colocou igual a nós. Ser reconhecido como uma mente brilhante. Opa, essa já tá melhor, né? Localizar seus interesses nos estudos de física. Localizar... Dá pra gente ver alguma coisa aqui de localizar? Não dá para saber nada de localizar, né? Então aqui, o que me dá? Olha, Galileu, a mente brilhante que estávamos esperando. Ou seja, ele chegou. Então a única que retoma alguma coisa com referência à linguagem verbal é a letra D, tá? Então a mais coerente com a charge é a letra D. Ser reconhecido como uma mente brilhante, apesar de suas limitações físicas. A próxima. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase está empregado corretamente. Geralmente, as questões pedem a alternativa correta. Então, se são 5, eu vou ter 4 erradas e uma certa. Mas cuidado com as pegadinhas do incorreta, ou então, aí eu sei que vai ter 4 certas e uma errada, né? Então, cuidado. Então, eu já sei que eu quero a certa. Então, vamos lá. O garoto gosta de assistir a desenhos. Pode parar. Antes de palavra no masculino, eu não uso acento indicativo de crase. O garoto prefere desenhos animados a filmes. O verbo preferir, quem prefere algo a algo. Então, prefiro água a vinho. Só que não há acento indicativo de crase. Não há acento grave.
tá? Então aqui, e mesmo porque essa palavra está pluralizada, ela está no plural, né? Então não há acento indicativo de crase antes de palavras generalizadas. Ela está no plural e aqui eu só tenho a preposição. Não há presença de artigo. Se fosse aos masculino, aos filmes, né? Então nesse caso aqui eu não coloco acento indicativo de crase quando tem o a e a palavra está no plural. O garoto passou o sábado assistindo à televisão. Pô, aqui já está um pouco certinho. Porque quem assiste, assiste a algo, no sentido de observar, né? O garoto perguntou a seu irmão, aqui é facultativo, antes de pronome possessivo, né? Ou até demonstrativo, dependendo, né? Então é facultativo. Como aquele está o correto, essa daqui é mais correta que essa, tá? O garoto prefere ver desenhos a brincar na rua. Eu não tenho acento antes do verbo no infinitivo. Então, qual que é a alternativa correta? A C. O garoto passou o sábado assistindo à televisão. Assistindo a filme, ao filme, né? Aí é o mais correto. Assistindo ao jogo, assistindo à novela, com acento indicativo de crase. Tá? Aí, assistindo à televisão. A concordância do verbo destacado, então eu vou me prender ao verbo em destaque, está de acordo. Então eu vou procurar a correta. Haverá 4 erradas e uma correta. Então vamos lá. Como que eu faço, professora, para identificar se a concordância está certa ou errada? A primeira regra, o verbo concorda com o sujeito da oração. Então, achando o verbo, eu pergunto quem praticou aquela ação, ou então de quem que eu estou falando. Aí eu acho o sujeito. Identificando o sujeito, eu já acho essa concordância. Se o sujeito está no plural, o verbo está no plural. Se o sujeito é composto, verbo no plural. Então vamos lá. Com a corrida desenfreada pelas versões mais atuais dos smartphones, evidenciou-se atitudes. Atitudes agressivas foram evidenciadas. Então, o evidenciou, ele concorda com atitudes agressivas. O certo seria evidenciaram-se atitudes agressivas. Então, a A já não é. Esquece. Devido à utilização de estratégias de marketing, desenvolveu-se, entre os jovens, a ideia de que a posse de novos aparelhos eletrônicos é garantia de sucesso. Professora, que período longo! Perfeito. Por quê? A intenção da banca é que você se perca. Não é maldade, é para selecionar. Então, o que eu tenho que fazer? Ó? O que se desenvolveu? A utilização? Não. Devido à utilização de estratégias de marketing, a ideia desenvolveu-se. Desenvolveu-se a ideia. Ideia não tem mais acento porque ditongo aberto na paroxítona, não tem mais, tá? Então, por enquanto, é a letra B. Vamos ver se eu também não estou sendo pega. É necessário que se envie a todas as escolas? Então, eu vou enviar algo a alguém. Então, para todas as escolas, eu vou enviar o quê? Vídeos educacionais. Então, é necessário que se enviem vídeos educacionais a todas as escolas do país, tá? Que sejam enviados. Então, aqui, o verbo deveria estar no plural. É preciso educar as novas gerações para que se reduza os comportamentos. Para que os comportamentos sejam reduzidos. Então, reduzam, tá? Se você passar para a voz passiva, você vai ver a concordância mais claramente. Tá? Então, a D também está errada. Nos países mais industrializados, comprovou-se os danos. Os danos foram comprovados. Então, o correto aqui seria comprovaram-se os danos psicológicos, tá? Então, essa também está errada. Provavelmente, então, vai ser a letra B mesmo, porque, ó, desenvolveu-se entre os jovens a ideia. A ideia desenvolveu-se. Então, a letra B está correta. Tá bem? Aí, ó. Desenvolveu-se a ideia. A ideia desenvolveu-se. Beleza?
Respeitando-se as regras de concordância, a sequência correta, a própria banca já destacou pra gente. Eu quero a certa. Dos verbos sublinhados nas frases abaixo, substituindo-se existir por haver. Então, aí agora vem a pegadinha. O verbo haver, o verbo a, né? Vamos colocar o a, no sentido de existir, ele não varia. Ele é impessoal. Ele não concorda com nada, porque não tem sujeito. Ele só vai ter objeto. Então, por exemplo, há livros na estante. Ah, professora, eu estou falando dos livros. Não. O há é um verbo impessoal, porque é no sentido de existem livros na estante. E aí, os livros na estante é objeto direto. Não é sujeito da oração. Tá? Então, cuidado com isso. O há com H, no sentido de existir, não vai para o plural. Diferente do verbo ter, né? Então, eles hão de fazer alguma coisa, eles terão que fazer alguma coisa. Aí é diferente. Então, eu já sei disso. Então, o que eu faço? Ó, se existissem, só pode ser... Bom, que tempo que eles me pedem? Houvesse, né? Então, se houvesse. Sem sombra de dúvida, não pode ser houvessem. Porque eu vou trocar o existir e o haver. Então, eu vou usar o a com H no sentido de existir. Então, ele nunca vai para o plural. 99% das vezes, tá? Então, como que eu sei? Eu já risco o que tiver no plural. Não pode ser essa, não pode ser essa. Sobraram 3. Então, se houvesse mais pessoas honestas, não haveria... Agora aqui eu vou trocar por existir. O existir varia. Quer dizer, ele vai concordar com o sujeito. Então, vamos ver. Não haveria tantos problemas. Então, não existiriam... desculpem-me. Né? Então, não existiriam tantos problemas, porque o existir varia. Então, já volto aqui. Tem que ser no plural? Só tem 2 no plural. Pode riscar. Se houvesse mais pessoas honestas, não existiriam tantos problemas na instituição. Beleza. Existiam pendências. Ah, por que existiam? Porque concorda com pendências. Só que eu vou trocar pelo verbo a com H, o verbo haver. Então, é no singular, com certeza. Então, eu venho aqui, não pode ser a última. Só pode ser essa daqui. Por quê? O verbo haver com sentido de existir, o exercício já está falando para eu fazer isso. Onde estiver existir, põe A com H. Onde tiver A com H, põe o existir. Ou seja, eu já sei que o A com H não vai para o plural quando ele está com o sentido de existir. Tá? Então, a resposta correta vai ser: se houvesse mais pessoas honestas, não existiriam tantos problemas na instituição. Havia pendências antigas a serem resolvidas. Letra D. Beleza? A próxima. A palavra destacada atende às exigências de concordância da norma padrão da língua portuguesa em a mesma coisa. Geralmente cai muita concordância. E dos exercícios, eu acredito que seja a que você apresenta um pouquinho mais de dúvida. Por quê? O tamanho dos períodos. Porque se eu colocar o aluno saiu tarde, aí você fala, ah, meu Deus, o aluno, sujeito simples, saiu, tá no singular, beleza, acabou, ó, é fácil eu identificar, né? Mas quando eu dou um período muito longo, eu não sei de quem que eu tô falando, aí eu me perco no período, aí que acaba errando a questão, tá? Então vamos ver. Atualmente, causa impacto nas eleições de vários países. Ó, tudo isso daqui nada é sujeito. O que causa impacto? As notícias falsas. As notícias falsas causam impacto. Então, essa já está errada. Tá? Eu quero a correta. Aqui atende, ó. Aqui atende. A recomendação de testar a veracidade das notícias precisam... É notícias que está concordando? Ó. A recomendação precisa ser seguida. Então, eu tenho aqui a recomendação precisa ser seguida para não prejudicar as pessoas. Então, a letra B, ó, eu costumo fazer isso nos meus concursos, eu risco. Porque na hora de passar no gabarito, você fala, não, é essa, não, não. Você acaba errando. Então, eu já risquei porque ela está errada.
Eu não me atrapalho depois. O propósito de conferir grandes volumes de dados resultaram, ó, o que resultou? O propósito resultou na criação de serviços especializados. É disso daqui que eu tô falando, ó. E não dessa palavra no plural, tá? Então, o propósito de conferir grandes volumes de dados resultou na criação de serviços especializados. Então, essa também está errada. Os boatos causam, beleza, causam efeito mais forte do que as notícias reais. Porque vem, quem vem? Vem acompanhados, então eu estou me referindo a boatos. Então o vem deveria estar como? Vem, tá? Não é esse daqui, é diferente. Esse daqui é do verbo vir, esse daqui é do verbo ver. E aí não tem mais acento circunflexo depois do novo acordo ortográfico, tá? Então, os boatos causam, perfeito, porque eles vêm acompanhados de títulos. Então, eles vêm, deveria estar assim, tá? Então, a D também tá errada, só sobrou aí, né? Mas vamos ver por quê. Os resultados de pesquisas recentes mostram, então os resultados mostram, perfeito, que 67% das pessoas consultam. 67% das pessoas consultam. Quando aparece porcentagem que tem as pegadinhas, né? E aí você vê, porcentagem está acompanhado de um substantivo. E esse substantivo está no plural. Então o verbo concorda com a palavra, tá? Mesmo, por exemplo, 1% dos alunos sabe a matéria. Você pode concordar com 1, né? Ou então 1% dos alunos sabem a matéria. Eu posso concordar com o substantivo que está próximo. Mas aqui já deu para entender, né? 67% das pessoas consultam os jornais diariamente. Então a correta é a última, tá bom? Um exercício tranquilo, e não é porque eu sou professora, não. Porque às vezes eu sou pega também, né? Mas o que é? Riscar, né? Você faz a prova com uma caneta, com um lápis. Por que tem isso? Só para passar no gabarito? Ou então só para resolver as questões de matemática? Ou para tentar fazer as de raciocínio lógico? E a de português? E as demais, caso caia aí na sua, né, informática, use a prova, né? Ela tem espaços em branco. Ou na própria questão, não, essa é impossível, já risca. Você já tira aquele item, você não perde tempo. E na prova, tempo também pode inferir um pouquinho na sua aprovação. Se você perder muito tempo numa questão, depois você se apavora e acaba errando as outras, né? Mesmo sabendo. Então, cuidado, use a caneta ou o lápis e faça flechinha, eu amo flechinha. Né? Então, faz flechinha, risca, faz círculo, destaca se quer errada, quer certa. Tá? Então, não é só saber a matéria, é saber usá-la a seu favor na hora da prova. De acordo com as normas da linguagem padrão, a colocação pronominal está incorreta. Então, agora eu quero a errada. Eu terei 4 corretas e uma errada. Colocação pronominal é aquela colocação do pronome oblíquo, lembra? Oblíquo é aquele pronome que funciona como objeto, tá? Então vamos lá. Virgínia encontrava-se acamada há semanas. Olha o outro A aqui para eu fazer um link. Ele está sendo empregado no sentido de tempo, passado, como se fosse faz semanas. No tempo passado, A com H, tá? E no singular. Aqui, ó, eu tenho, está correto, eu posso usar sim. Eu posso usar ênclise. Mas quando eu tenho o sujeito, eu posso também usar próclise. O pronome vir antes do verbo, tá? Então, Virgínia se encontrava, também está certa. Então, isso não quer dizer que ela esteja errada. Eu posso fazer as duas opções, tá? Então, ela está correta. A ferida não se curava. Ó. O não atrai o pronome. Sempre que eu tiver a palavrinha não, ou nunca, jamais, uma palavrinha negativa, ou um advérbio, né? Ele atrai o pronome. Então, eu tenho próclise. Ou seja, o pronome antes do verbo. Ela está correta. A benzedeira usava uma peruca que não, eu acabei de falar, que o não atrai o pronome. Então, aqui, o correto é próclise. Não a favorecia. Por enquanto é a C.
Imediatamente, geralmente, as palavras que terminam com mente é um advérbio. E os advérbios, de modo, né? Ele atrai o pronome oblíquo. Então, aqui está certo, ó. Lhe. E imediatamente lhe deram. Deram algo a alguém. Porque o que significa lhe? A ele ou a ela, né? Tá? Eu tenho uma preposição. Ou seja, o lhe é para objeto indireto. Aqui, ó, quem dá algo, objeto direto, a alguém. Esse daqui é o meu objeto indireto, beleza? E está correta a próclise antes do verbo, justamente pela presença de um advérbio. A outra, enquanto se rezavam, a mesma coisa, né? Aqui eu vou ter um que vai me dar uma noção de tempo, né? Aí você vê isso lá na subordinada adverbial. Enquanto ele falava, eu lia. Então, durante que momento? É uma conjunção que me dá uma noção de tempo, tá? Então, aqui o verbo, o pronome faz com que, a conjunção faz com que o pronome oblíquo seja atraído também. Então, aqui eu tenho um verbo e a próclise é obrigatória, por causa da presença dessa conjunção adverbial. Beleza? Então, a única que está errada é a C, que eu não deveria usar uma ênfase, e sim uma próclise. Tá? Aí, ó, que não a favorecia. O A deveria estar aqui. A frase em que se deveria usar a forma eu em lugar de mim. Então, deveria usar. Tem que ser o eu, não pode ser o mim. Então, vamos lá. Lembra o quê? A regra. Antes de verbo no infinitivo, é para eu fazer? É para eu colocar? É para eu pintar? É para eu ler? Dá para eu falar? Tá? Então, antes de verbo no infinitivo, é o eu. Sou eu, né? É o eu. Mas há exceções, que vai aparecer aqui, tá? Então, eu vou até ler com a ênfase para você entender a diferença. Um desejo de minha avó fez de mim um artista. Fez de quem? Eu estou como objeto, né? Então, a colocação está corretíssima. Fez de mim. Até porque depois de preposição, entre mim e você. Depois de preposição é o mim e não o eu. Né? Há muitas diferenças. Olha o A com H aqui de novo, no sentido de existir. Ele está no singular, mesmo o objeto estando no plural. Há muitas diferenças entre mim, olha lá, ó, preposição, depois de preposição é o mim. Para mim, ver filmes antigos é a maior diversão. Professora, a senhora acabou de falar que antes de verbo no infinitivo, o certo é o eu. Sim, se não houvesse essa pausa. Se não houvesse a vírgula. Porque ali eu não vou falar assim, para mim ver filmes antigos. Não, você vai falar, para mim, ver filmes antigos é um prazer. Para mim, explicar não é um bicho de 7 cabeças. É como se eu fosse dar uma opinião. Dá para entender? Desde que tenha vírgula. Se não tiver vírgula, pode colocar o eu sem sombra de dúvida, tá? Para eu ver, para eu fazer, para eu explicar. Mas essa vírgula faz uma diferença. Então aqui o mim está correto. Entre mim viajar ou descansar, ponto. Pode parar, né? Mas a senhora acabou de falar aqui, ó, que depois de preposição é o mim. Então aqui tá certo. É. Só que aqui eu tenho verbos, ó, que vão me dar opções de ação. Então o mim não faz nada, né? Então aqui, ó, entre eu viajar ou descansar, prefiro o descanso, tá? Então esse daqui é uma exceção. Você tem que prestar atenção. Depois de preposição é o mim, entre mim e você. Na verdade, o mais correto é entre você e eu, né? Você se colocar depois. Ou então entre mim e você, por causa da preposição. Mas aqui, ó, eu vou ter uma opção de ação. Aí quem pratica a ação é o eu e não o mim. Então ele está pedindo a troca. Por enquanto é a D, né? As outras estão corretas. Deixa uma outra coisa. Esse entre aqui, ele pode ser verbo também. Entre e fique à vontade. Cuidado, tá? Então, dependendo do contexto, é preposição. E no outro, é verbo, uma ordem. Ou então, um desejo, espero que você entre logo,
no concurso aí, né? No cargo que você almeja. Separamo-nos, mas sempre de mim se lembra. A preposição, depois é o mim. Correto, tá? Aí qual que é a que deveria ser trocada? Entre eu viajar ou eu descansar. Então, entre eu praticando tal ação ou outra, aí tem que ser o eu, apesar de estar depois de preposição, tá? A letra D. O emprego do acento indicativo de crase está de acordo com a norma padrão, então eu vou procurar a correta. O escritor de novelas não escolhe seus personagens a esmo. Antes de palavra no masculino, não há acento indicativo de crase. A audiência de uma novela se constrói no dia a dia, antes de palavras, no meio, no caso, né? Boca a boca, dia a dia, difícil lembrar uma agora assim, mas quando é palavras repetidas, mesmo femininas, não há acento indicativo de crase, né? Indicando junção, porque eu tenho palavras repetidas, eu só tenho a preposição. Uma boa história pode ser escrita imediatamente ou a prazo. Palavra no masculino, eu não tenho acento indicativo de crase. E se fosse à vista? Aí sim, tá? Devido a interferências, devido a alguma coisa. Então, eu preciso de crase. A regência verbal pede crase. Aí, só que aqui tem o quê? Palavra no plural. E o a, só se fosse assim, devido às interferências. Perfeito. Mas não é isso que o exercício me deu, né? Então, o que eu faço aqui? Não coloco o acento indicativo de crase, só o a, tá? Vai ter só uma preposição. O novelista ficou aliviado quando entregou a sinopse à emissora. Quem entrega, entrega algo, objeto direto, a alguém, objeto indireto. Então, aqui eu tenho o a mais a. Entregou a quem? A emissora, tá? Então, essa daqui é a correta. Eu tenho aqui um objeto indireto, um encontro de um artigo e uma preposição, tá? Então, a correta é a letra E, esse daqui, porque faz o papel de objeto indireto. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a pontuação, agora vamos trabalhar com ponto, está correta. Então, vamos ver a certa. O conjunto de preocupações e ações efetivas, quando atendem de forma voluntária aos funcionários e à comunidade em geral, pode ser definido como responsabilidade social. Tranquilo, tá? Porque, ó, quando atendem, se eu tirar isso daqui, ó, porque isso daqui é uma opinião, né? Provavelmente do autor, do escritor. O conjunto de preocupações e ações efetivas, quando atendem aos funcionários e à comunidade em geral, então eu vou ter uma frase deslocada, aí com uma função de tempo, né? E aí eu tenho aqui uma, como se fosse uma opinião. A bagunça, né? Como se fosse uma opinião. Então eu ponho entre vírgulas de novo. E aí, na hora que você lê, se você ler do jeito que está escrito, você percebe que ela está correta, né? Ó, o conjunto de preocupações e ações efetivas, quando atendem de forma voluntária aos funcionários e à comunidade em geral, pode ser definido como responsabilidade social. Essa por enquanto, para mim, tá ok. As empresas que optam por encampar a prática da responsabilidade social beneficiam-se. Eu não posso ter uma vírgula aqui. Por quê? Eu estou separando o sujeito do seu predicado. Eu não posso separar, tá? Então não é para ter aquela vírgula ali. A B está errada. A noção de responsabilidade social foi muito utilizada em campanhas publicitárias. Por isso, aqui não tem por que pôr 2 pontos. Quando eu ponho 2 pontos, dá a impressão que eu vou elencar exemplos, né? Ou então algo que será feito, alguns itens, subitens, né? Então, o ideal não seria 2 pontos. Ou 1 ponto e vírgula, ou então uma vírgula, né? Mas 2 pontos não. Por isso, as empresas precisam relacionar-se melhor com a sociedade. Aqui também não deve ter vírgula, né? Relacionar-se com a sociedade, tudo junto. Então, a C está errada também.
A responsabilidade social explora um leque abrangente de beneficiários, envolvendo assim... Por que 2 pontos? Envolvendo, por exemplo, se eu colocar assim, envolvendo a qualidade de vida, o bem-estar, nananã, quer dizer, eu vou elencar, então seria 2 pontos. Aqui eu já posso parar, não preciso nem terminar, né? Mas vamos ver se tem mais algum erro. Envolvendo poderia ser até assim, ó, envolvendo assim, vírgula, e deixar o assim entre vírgulas. Aí até poderia, tá? A qualidade de vida, vírgula, o bem-estar dos trabalhadores, a redução de impactos negativos, o que seria ideal aqui? E a redução de impactos negativos no meio ambiente, tá? Não tem por que essa vírgula estar aqui. Então, a D também está errada. Alguns críticos da responsabilidade social defendem a ideia de que o objetivo das empresas é o lucro e a geração de empregos, não a preocupação com a sociedade como um todo. Tá faltando alguma coisa aí, né? Então, alguns críticos da responsabilidade social defendem a ideia de que o objetivo das empresas é o lucro e a geração de empregos, vírgula, não a preocupação com a sociedade como um todo. Aí já melhorou. Então, qual é o objetivo da empresa? O lucro e a geração de empregos. Não a preocupação com a sociedade. Então, a sociedade pouco me importa. Tá? Então, não é a E também. Então, dentre a nossa análise, a única mais correta é a A, né? A única que tem um sentido, né, com uma pontuação mais inteligível, né? Mais compreensível, tá bom? Então, a pontuação ideal aqui, porque depois ela vai vir aqui. Essa daqui foi provavelmente uma opinião, então tem que estar entre vírgulas. Perfeita. No trecho, nas escolas da Catalunha, a separação da Espanha tem apoio maciço. É uma situação que contrasta com outros lugares de Barcelona, uma cidade que vive hoje em 2 dimensões. De quem que eu estou falando aqui? Uma cidade. Barcelona. De um lado, há a Barcelona dos turistas, que se cotovelam nos pontos turísticos. De quem que eu estou falando aqui? Dos turistas. Por que eu fiz a flechinha? Porque eu estou vendo que eu estou retomando termos que já foram falados. É uma relação anafórica, né? Mas não preciso saber desse nome, desse termo. Agora, o que ele vai perguntar? Empregam-se as vírgulas para se separar as expressões destacadas, porque elas... Então, pensa assim, ó. Uma cidade que vive hoje em 2 dimensões, eu estou reportando a Barcelona. E os turistas que se cotovelam. Então, vamos ver o que o exercício quer. As vírgulas foram utilizadas porque elas acrescem às informações precedentes comentários que lhes ampliam o sentido. Legal. Por enquanto, essa daqui está correta, né? Por enquanto, tá ok. Vamos ver. Sintetizam as ideias centrais das informações. Sintetizam? Houve algum resumo, alguma coisa? Eu não vi como isso. Está explicando alguma informação. Então, não tem síntese nenhuma. Apresentam informações que se opõem. Não há nada de oposição, não. Retificam. O que é retificar? Corrigir. Ratificar é confirmar. Retificar é corrigir algo que foi falado anteriormente, né? Ou provavelmente ele usaria quero dizer. Então você falar, não, isso daqui é subordinada substantiva. Quero dizer. Subordinada adjetiva. Então por que eu usei entre vírgulas? Porque é um termo que corrige o que foi dito anteriormente. Lá não foi esse o caso, tá? Então não estou retificando nada. Estabelecem certas restrições de sentido às informações precedentes. Não está estabelecendo nada de restrição, né? Ele está complementando as informações de Barcelona e sobre os turistas. Então, a correta é a letra A mesmo, tá bom? Mais uma de pontuação. A vírgula foi plenamente empregada de acordo com as exigências. Então, vamos ver. A conexão é feita por meio de uma plataforma específica. E os conteúdos pode parar aqui. Eu não separo o sujeito do verbo, né? Do seu predicado. Então, ali eu já posso parar. A não é. O mercado brasileiro de automóveis ainda é muito grande. Não, eu estou falando dele. Então, não tem por que pôr vírgula aí. A não ser que colocasse, ainda que seja iniciante, vírgula. É muito grande, aí poderia. Porque aí seria
uma opinião minha, então ela tem que vir entre vírgulas. O mercado brasileiro de automóveis ainda é muito grande, porém não é capaz de absorver uma presença de produtos vindos do exterior. Então já tem um erro ali, descarta a letra B. Depois de chegarem às telas dos computadores e celulares, as notícias estarão disponíveis em voos internacionais. Não há mais acento, né? Na vogal dobrada. E por que tem essa vírgula? Porque eu coloquei uma oração adverbial antes, né? Uma que me dá noção de tempo. Então, quando a subordinada vai antes, né? Eu ponho uma vírgula antes da oração principal, tá? Então, essa daqui, por enquanto, está correta. Os últimos dados mostram que muitas economias, não tem por que ter essa vírgula aqui, apresentam crescimento e inflação baixa, fazendo com que os juros cresçam um pouco. Aí, perfeito. Essa dali tudo bem. Mas não tem por que ter essa vírgula ali. Pode ser que haja uma grande procura de carros importados, mas as montadoras vão fazer os cálculos e ver se... Aqui eu não posso separar o objeto do verbo, né? Ver o quê? Se a importação vale a pena. Então aqui eu tenho, no caso, uma oração subordinada substantiva objetiva direta, né? Reduzida não, porque o verbo está conjugado. Então aqui eu tenho uma oração com função de objeto. Eu não separo o objeto do seu verbo, tá? Então não tem por que ter essa vírgula aqui. Também não é a E, tá? Só sobrou a C, tá? Só pode ser ela. Beleza? Tranquilo. Uma dica de pontuação. Tem banca que às vezes dá a mesma frase, né? O mesmo período nas 5 alternativas. Então aí você já vai lendo e vendo que sentido que dá. Ah, professora, só que fica com mais sentido se eu ler em voz alta, só que você não pode prejudicar o seu concorrente. Então tenta ler entendendo que significado que está dando essa pontuação. Porque lembra lá em pontuação que eu já dei algumas frases que dependendo da posição da vírgula, você muda a história, né? Se eu colocar assim, ó, isso, ele resolve. Isso, não. Isso só, separado, tá? Ele resolve. Agora, se eu tirar a vírgula e colocar aqui, eu leio de outro jeito. Se eu falar, isso só, ele resolve. Agora, isso, só ele resolve. Então, quer dizer, essa coisa, só ele vai consertar. Agora, é só isso? Ah, ele resolve. Eu mudo a situação. Então, dependendo do lugar que eu coloque a vírgula, eu mudo o sentido da oração. Então, é isso que a banca faz com você também. Quando a banca der o mesmo período nos 5 itens, vai lendo e já vai descartando. Achou um erro, já vai descartando. Não perca tempo. Agora, se for nesses casos que eu procurei para vocês, que são diferentes os períodos, aí você tem que ir matando a charada. Primeiro, eu não separo o sujeito do seu predicado. Eu não separo o verbo do seu complemento, né? Então, procura isso. Achou o menino, vírgula, entrou na sala. A não ser que seja o menino, vírgula, desesperadamente, vírgula, entrou na sala. Ou apressadamente. Como eu estou colocando aí uma informação a mais, ela tem que vir entre vírgulas. Então, tudo é lendo, tudo é um momento, tá? Vamos para a próxima. Seria mantida a correção gramatical do texto, aí é uma adaptação, tá? Porque a CESP, ela costuma dar um texto e várias questões abrangendo ou interpretação, ou gramática, né? Ou às vezes até o manual de redação. Então, aí eu tive que tirar a questão sem usar o texto, para não ficar muito cansativo o texto, a leitura do texto aqui, tá? Mas vai dar para entender. Caso a forma verbal acredita, nesse trecho aqui, ó, a maioria dos laboratórios acredita que o acúmulo de trabalho fosse flexionada no plural, acreditam. Quando eu tenho esse termo aqui, ó, a maioria, o verbo é opcional. No caso, né, eu posso usar no singular ou no plural. A maioria dos laboratórios acredita ou a maioria dos laboratórios acreditam. Tanto faz. Eu particularmente opto pelo singular, porque eu concordo com o termo a maioria, tá? Mas saiba que está correta. Então, o que o exercício está pedindo? Seria mantida a correção gramatical, então continuaria correto se eu usasse no lugar de acredita o verbo acreditam. Está certo ou está errada essa afirmação? Está correta. Né? Eu manteria o sentido, eu manteria a correção gramatical se o verbo fosse para o plural. Porque
a maioria de me permite esse duplo uso do verbo, beleza?